Após o intervalo. A primeira parte nós fizemos o resto das sustentações orais da manhã, desse dia 15/6/2021. Agora, na segunda parte, vamos iniciar as sustentações orais do período da tarde, esse mesmo dia 15 de junho. Patrícia, pode chamar o patrono da Petrobras, do item 31, presidente. João Maria Pegado de Medeiros. Ok, presidente, farei a convocação. Obrigado. Patrono convocado, presidente. Obrigado. Boa tarde. Boa tarde, doutor João. O senhor consegue nos ouvir? Sim. Vocês me ouvem? Sim. Então vamos ao item 31 da pauta, recorrente petróleo brasileiro, Petrobras, interessada Fazenda Nacional. Relatório. Relatoria minha. Traz recurso especial interposto pelo sujeito passivo quando decisão tomada no acórdão 3401-007-452, de fevereiro de 2020. A emenda é o seguinte. Aqui está o feto, mas não é o feto, não. É o fato. Mas lá na emenda estava o feto. Vou habilitar a edição aqui. Opa. O fato de prestar de forma inexata ou incompleta em declaração de importação, informação de natureza administrativa, tributária, cambial ou comercial, necessária à determinação do procedimento de controle aduaneiro apropriado, já atrai a incidência da multa prevista no artigo 84 da MP 2158, combinado com o artigo 69, parágrafo 2º. Da Lei 10.833, independentemente da produção de um resultado naturalístico. A divergência suscitada no recurso especial diz respeito à aplicação da multa de 1% sobre o valor aduaneiro das mercadorias importadas, capitulada no artigo 69, parágrafos 1º e 2º, inciso 3, da Lei 10.833, combinado com o artigo 84 da MP 2158. Segundo o entendimento que prevaleceu na decisão recorrida, a infração aplicada é de mera conduta, não demanda resultado finalístico, ou seja, efetivo prejuízo ao controle aduaneiro. O recurso especial foi admitido conforme despacho de admissibilidade folhas 365 seguintes. Por contra-razões, a Fazenda pede que o recurso não seja admitido, no mérito seja negado provimento. Esse é o relatório, o doutor João tem 15 minutos. Senhor presidente, senhoras conselheiras, senhores conselheiros. A questão que está sendo posta à frente das senhoras e senhores é dirimir a seguinte divergência, é saber se a aplicação da multa de 1% sobre o valor aduaneiro, aplicada por omissão ou informação inexata, prevista aí no artigo 69, parágrafo 1º
e parágrafo 2º da Lei 10.833, combinado com o artigo 84 da MP 2158, demanda que a fiscalização demonstre o efetivo prejuízo ao controle aduaneiro. Ou seja, é saber se esta infração capitulada no dispositivo mencionado, ela é uma infração administrativa de ordem formal ou material. As infrações administrativas, assim como os tipos penais, eles são parcelas aí, seriam parcelas do poder punitivo do Estado. E como tal, possuem a mesma estrutura, né, da tipificação criminal. Então, é saber se esta infração capitulada nesse dispositivo, ela é de ordem formal, não demandando resultado, ou de ordem material, demandando aí um resultado específico. Com relação à questão da divergência dos acórdãos, né, tanto o paradigma quanto o recorrido partindo de um mesmo suporte, na verdade, no mesmo suporte, mas de uma similitude fática, chegaram a conclusões diferentes, né? O paradigma, ele chegou à conclusão de que, além de a fiscalização demonstrar necessariamente a informação inexata ou a omissão, obviamente, que é parte do tipo administrativo, ele chega à conclusão de que também deve ser demonstrada a existência de prejuízo ao controle aduaneiro, ao contrário do que o recorrido chegou em sua conclusão. Permitam-me só destacar os pontos, então, em relação à divergência. No paradigma, assim consta: a acusação é de que houve, por parte do contribuinte, prestação de informação inexata, imprescindível à determinação do procedimento de controle aduaneiro. E aí, conclui o paradigma. A acusação é da fiscalização, portanto, caberia a ela provar ocorrência de prejuízo alegado ao controle qualitativo, controle aduaneiro qualitativo. Já o recorrido chega à seguinte conclusão em relação à necessidade ou não do resultado. Observa-se que o núcleo do tipo infracional é simplesmente omitir ou prestar de forma inexata ou incompleta informação, não se exigindo qualquer resultado naturalístico para sua consumação, ao contrário do que afirma o recorrente, que entende ser necessário verificar se os erros cometidos quando do preenchimento da DE, Declaração de Exportação, e da Declaração de Importação fizeram com que o fisco errasse na determinação do procedimento de controle aduaneiro apropriado. Pois bem, senhoras e senhores, demonstrada, então, a divergência, é o caso, demonstrada a divergência e os requisitos formais para a admissibilidade do recurso especial, entende a hora recorrente que deve prevalecer o entendimento esposado pelo acórdão paradigma. Porque o tipo infracional demanda, como leciona César Bittencourt, a produção de um resultado separado do comportamento que o precede, não sendo a infração administrativa meramente formal, mas sim material. O dispositivo do artigo 69, ele, além da conduta que é omitir ou prestar de forma inexata, ele demanda um resultado, qual seja, é que essa informação seja necessária à determinação do procedimento de controle aduaneiro apropriado. Ora, se a informação inexata ou a omissão não atrapalhar o controle aduaneiro apropriado, não há que se falar, obviamente, conduta atípica. Portanto, tendo em vista que no acórdão recorrido há reconhecimento de que essa informação não foi capaz de alterar o tipo da mercadoria, objeto do controle aduaneiro, ou seja, não foi capaz de alterar ou de prejudicar o controle aduaneiro apropriado, seria o caso de reformar o acórdão recorrido para julgar improcedente o lançamento. Essa questão em relação à caracterização ou não de que a omissão ou prestação inexata, ou prestação de informação inexata, ela não prejudicou o controle aduaneiro, reputo aqui que não é o caso desse colegiado adentrar nessa questão, porque o próprio acórdão recorrido assim o reconheceu. De qualquer sorte, caso não seja julgado improcedente
não seja reformado o acórdão recorrido julgado improcedente o lançamento, que ao menos se estabeleça a interpretação de que a infração imputada pela autuação seja reputada de caráter material, determinando assim o retorno dos autos ao órgão ACO, para que assim ele se pronuncie a respeito da questão da ausência ou caracterização de caracterização de que o controle aduaneiro tenha sido prejudicado. Eram essas as colocações que eu tinha a fazer, senhor presidente. Fico à disposição para qualquer esclarecimento de fato. Obrigado. Obrigado, doutor João Maria. Em sede de contra-razões, a Fazenda pede que não seja dado seguimento ao recurso interposto pelo sujeito passivo. Segundo entende, no recorrido, a multa foi mantida porque uma das informações relacionadas no artigo 69, parágrafo 2º, inciso 3 da 10833, foi prestada de forma inexata, enquanto que, na decisão paradigma, a multa foi exonerada justamente porque a informação prestada de forma incorreta não era uma das informações prestadas previstas nessa norma legal. Aí transcreve alguns excertos. Decisão recorrida. Chegou aqui a copeira. Decisão recorrida. Ao analisar a primeira argumentação da defesa, verifico que o laudo técnico número tal, adendo tal, da FUCAP, apenas confirma a imputação feita pela autoridade aduaneira que foi prestada de forma inexata ou incompleta, de natureza administrativa ou tributária, necessária à determinação do procedimento de controle aduaneiro apropriado. Continuo. De acordo com o que determina o artigo 69, parágrafo 2º, 3 a 10833, a marca, espécie e modelo das mercadorias fazem parte da sua descrição completa. O, aspas, part number é o número de série, indica a marca, espécie e modelo da mercadoria. E a alteração, adição, subtração de um único dígito ou letra pode corresponder a uma mercadoria completamente diferente de outra, mesmo não ser exatamente o que ocorre no caso concreto, pois a lei é estabelecida para uma abrangência genérica. Logo, mesmo que seja a afirmação do recorrente que o relatório da FUCAP faz parte da documentação apresentada à autoridade aduaneira, isto apenas faz prova que a descrição informada nos documentos citados foi prestada de forma inexata. Com isso, ocorreu a perfeita subsunção dos fatos à norma. Observe-se que o núcleo do tipo infracional é simplesmente omitir ou prestar de forma inexata ou incompleta a informação, não se exigindo resultado naturalístico para sua consumação, ao contrário do que afirma o recorrente, que entende ser necessário verificar os erros cometidos quando do preenchimento da DE e da DI fizeram com que o fisco errasse na determinação do procedimento de controle aduaneiro apropriado. Agora, o paradigma. A acusação do ilícito cometido pelo contribuinte, segundo a fiscalização, é de informar incorretamente o método de valoração utilizado nas declarações de importação de folhas 1176 e 1179. Não vou acertar esse número aqui. Não teria nem nessa página, não. Capaz de justificar a penalidade prevista de 1% sobre o valor das importações. A acusação está sendo descrita pela fiscalização. A pena do artigo 711, inciso 2, decreto 6759, de 2009, prevista para violação da legislação que se refere é omitir ou prestar de forma inexata ou incompleta informação de natureza administrativa ou tributária. Aí transcrevo. É sob essa ótica que deve ser visto os fatos carreados aos autos. Cabe pesquisar se houve omissão ou prestação de informação inexata ou incompleta de informação de natureza administrativa ou tributária. Da leitura do dispositivo legal, tirar esse acento aqui, não tem acento. Da leitura do dispositivo legal, como se vê,
em momento algum menciona que o método de valoração aduaneira configura infração. Por essa razão, discordo da fiscalização, pois a adoção do método de valoração depende de cada circunstância espontaneamente. Cabe ao importador do bem enquadrar um dos métodos do primeiro ao sétimo, conforme a prática do tipo de negócio. Pode ter ser que, em determinados casos, revele uma infração, mas não aquela capturada no artigo 711, inciso 3. Isso aqui foi o paradigma. Eu acho que tenho certeza que assiste total razão à contra-razoante, à fazenda. Na decisão do paradigma, a multa foi exonerada porque o dispositivo legal, artigo 711, inciso 3, do regulamento aduaneiro, não menciona o método de valoração aduaneira como sendo uma das informações que, prestadas de forma incorreta, enseja a aplicação da multa aplicada pela fiscalização. A decisão recorrida manteve a multa justamente porque a informação prestada de forma incorreta estava dentre as informações especificadas no artigo 111, 3 do RA. É isso. Por isso que eu não estou conhecendo. Aqui, a partir daqui já é o mérito, caso vencido. Doutor Luiz? Presidente, o senhor me convenceu muito claramente. A infração do paradigma não se encontra dentro da norma da infração do recorrido. Fui eu que fiz a admissibilidade, eu vi do ponto de vista genérico, dolo, prejuízo ou não prejuízo, mas aqui o senhor entrou no detalhe e viu a diferença fática, o que impede a verificação de divergência. Acompanho pelo não conhecimento. Doutora Tatiana? Também acompanho, presidente. Acompanho. Doutor Rodrigo Mineiro? Acompanho o relator. Doutor Valcir? Com o relator. Doutor Jorge? Com o relator, pelo não conhecimento. Doutora Érica? Com o relator. Doutora Vanessa? Acompanho o relator. Então, por unanimidade de votos, não se conheceu do recurso especial interposto pelo contribuinte. Obrigado, doutor João. Obrigado, senhor presidente. Boa tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde. Próximo é o item 32, doutor Rodrigo Mineiro. Recorrente, Joanes Industrial, Drawback. Doutor Rodrigo não gosta de drawback, né? Exatamente. Pode chamar o advogado, Patrícia. Presidente, farei a convocação. Como costumo dizer na coordenação, a bola procura o craque. E em sequência teremos outro, né? Acho que teremos um da doutora Tatiana também, da ABB. É, o próximo que também tem sustentação oral. Essa da ABB foi minha relatoria na Câmara Baixa, se eu não me engano. Patrono convocado, presidente. Obrigado. Doutor Vitor. Doutor Vitor, boa tarde. Olá, boa tarde, presidente. Tô tendo algum problema com a câmera aqui, mas acho que... Ah, tá aí. A gente consegue ouvi-lo. Agora sim, agora conseguimos vê-lo também. Ok, ótimo. A gente vai fazer a votação do item 32. Recorrente. Joanes ou Juanes? É Joanes. Joanes mesmo. Joanes Industrial Limitada. Isso aí. Interessado em Fazenda. Doutor Rodrigo Mineiro, relator, com a palavra o doutor Rodrigo Mineiro. Obrigado, presidente. Boa tarde, patrono. Boa tarde. Trata-se de recurso especial de divergência interposto pelo contribuinte em face do acórdão tal, que deu parcial provimento ao recurso voluntário e possui a seguinte emenda transcrita na fração que interessa ao presente julgamento. Transcreva a emenda aqui. A decisão foi alvo de embargo de declaração da unidade de origem, que foram rejeitados os termos do despacho de florestais. A matéria de fundo tratada nos presentes autos é o lançamento do imposto de importação
PIS importação e COFINS importação, decorrente da constatação de inadimplemento parcial de diversos atos concessórios, regime aduaneiro especial de drawback, modalidade de suspensão. A decisão recorrida rejeitou a preliminar de nulidade e a prejudicial de decadência arguídas, e, no mérito, deu parcial provimento ao recurso para manter os lançamentos conforme apurado em diligência fiscal, devido à não comprovação da aplicação dos insumos na produção dos itens exportados, e para excluir as parcelas dos valores de ICMS da base de cálculo das referidas contribuições incidentes na importação. Regularmente cientificado, a recorrente interpôs tempestivo recurso especial, por meio da qual suscita divergência jurisprudencial de interpretação da legislação tributária referente às seguintes matérias. 1. Contagem do prazo decadencial, no caso de falta de recolhimento de tributo sujeito a lançamento por homologação. E 2. Obrigatoriedade da vinculação física entre os insumos importados e os produtos finais exportados sob regime de drawback e suspensão. O presidente da terceira Câmara da terceira sessão deu parcial seguimento ao recurso apenas em relação à matéria obrigatoriedade da vinculação física entre insumos importados e produtos finais exportados sob regime de drawback e suspensão. Devidamente cientificado, o sujeito passivo interpôs tempestivo agravo, que não foi conhecido pela presidente do CARF. PGFN apresentou suas contrarrazões, requerendo o não conhecimento do recurso por inexistência de divergência de teses jurídicas devido a quadro fático e probatório diverso, e, no mérito, a negativa do provimento pelas razões da decisão recorrida. O processo foi encaminhado a esse conselho para julgamento e, após sorteio, posteriormente distribuído a esse relator. É o relatório, presidente. O doutor tem 15 minutos. Muito obrigado. Eu gostaria de compartilhar a minha tela aqui rapidamente. Os senhores veem a minha tela? Perfeitamente. Maravilha, obrigado. Bom, agradeço ao relator pelo relatório, boa tarde a todos. O caso que nós temos aqui conosco é um caso de uma matéria já bastante debatida, mas acho que vale repassarmos um pouco a questão de direito à matéria por trás dessa discussão, né? É uma questão de drawback, modalidade de suspensão, exigência ou não de vinculação física entre insumos importados e produtos exportados. Com o produto aqui no caso, sendo amêndoas de cacau, importadas para a produção de manteiga, licor e pó de cacau. Amêndoas, uma commodity agrícola, que por diversos anos não são importadas pelas processadoras de cacau brasileiras, mas que excepcionalmente quando a safra brasileira não produz o suficiente por alguma praga ou alguma quebra de safra, aí é necessário importar as amêndoas de cacau aqui no Brasil para que elas possam ser processadas juntamente com as amêndoas produzidas aqui no Brasil. Então, vamos falar um pouco do drawback, modalidade de suspensão, né? Ele é um incentivo fiscal que consiste numa isenção concedida de forma individualizada às empresas interessadas. Conforme disposto no artigo 179 do CTN, esse tipo de isenção é concedida caso a caso, por despacho da autoridade administrativa competente, logicamente, mediante requerimento do interessado, no qual ele deve provar que preenche as condições e cumpre os requisitos para obter essa isenção fiscal. E o parágrafo 2º do artigo 179 diz que o despacho mencionado no caput, que concede a isenção, ele não gera direito adquirido e pode ser revogado de ofício sempre que se verifique que o interessado não satisfazia ou deixou de satisfazer os requisitos e condições para obter aquela isenção fiscal. Pois bem, no drawback, modalidade de suspensão, como é que isso é operacionalizado? Primeiro você tem a emissão de um ato concessório, concedendo a suspensão dos tributos, tem 2 anos para realizar as operações, após esse período, você apresenta as comprovações que são exigidas pela autoridade competente, que é o DSEX, hoje que se chama SUEXT, né, Subsecretaria de Operações de Comércio Exterior, e após essa comprovação, você tem a baixa do ato concessório
convertendo a suspensão em isenção. Esse é o despacho mencionado no caput do artigo 179, que concede a isenção fiscal e que não gera direito adquirido e pode ser revogado caso seja verificado num segundo momento, por exemplo, uma revisão fiscal conduzida pela Receita Federal, que a empresa interessada não satisfazia as condições ou requisitos para obter aquela isenção fiscal. Mas aí a questão que fica é, que condições e requisitos são esses que podem ser verificados num segundo momento, se a empresa realmente satisfazia ou não satisfazia? E a resposta é, logicamente, só são aqueles requisitos que são verificados no momento da concessão da isenção fiscal, não outros requisitos que não são verificados, né, que não sequer são mencionados pela autoridade competente para conceder a isenção fiscal. As normas que se seguiram desde de 1966, o Decreto-Lei 37, regulamentando o regime de drawback, jamais, em nenhum momento, mencionaram o termo vinculação física ou exigiram a comprovação desse suposto requisito, né? Então, não existe ali nenhum dispositivo que fale, olha, uma condição para o contribuinte usufruir do regime de drawback é que ele comprove a vinculação física entre os insumos adquiridos ou importados e os produtos exportados, ou que diga a forma, o controle que o contribuinte deve manter para fazer tal comprovação, né? Aqui vai lembrar o artigo 113 do CTN, que diz que a obrigação acessória decorre da lei. Então, no caso aqui, a recorrente está sendo punida, teve revogado o seu ato concessório de drawback e está sendo exigida aqui num valor vultoso, né, por não apresentar um controle que não está previsto na legislação. Né? Se nós olharmos a legislação que regulamenta, tanto a que institui quanto a que regulamenta o regime de drawback desde 1966, não há uma previsão que diga ali isso, qual é o controle que eu tenho que manter, qual é a forma que eu tenho que comprovar. Né? Todos os documentos fiscais que a empresa teria que emitir, ela emitiu e apresentou a fiscalização. Né? Acho que vale citar aqui, mostrar o detalhamento, o nível de detalhamento da legislação quando ela trata das comprovações que devem ser feitas pelo contribuinte para fins de baixa do ato concessório de drawback. Esse aqui é um trecho do recurso especial, onde a gente cita a portaria 25 de 2008 da SESEX, que estava em vigor à época dos fatos, e que tratava do artigo 129 até o artigo 136, ou seja, 8 artigos, falando das comprovações, os documentos comprobatórios que deveriam ser apresentados para a baixa do ato concessório de drawback. Então, ela entrava no detalhe, olha, as DIs, os registros de exportação, notas fiscais de venda no mercado interno, os tipos de notas, todo o detalhamento da documentação que deveria ser apresentada pelo contribuinte para fins de baixa do ato concessório, inclusive especificando na questão do drawback suspensão. Né? Então, em nenhum momento aqui, entre as comprovações solicitadas, se solicitava qualquer controle de vinculação física para baixo do ato concessório de drawback e concessão da isenção fiscal. Né? Então, simplesmente não há base legal para que se exija esse tipo de controle e comprovação por parte do beneficiário do regime de drawback suspensão. Né? Queria chamar a atenção dos senhores também para o parecer do professor Heleno Tavira Torres, que foi juntado aos autos, analisa especificamente a situação das processadoras de amêndoa de cacau, reafirma que carece de fundamento legal essa exigência de vinculação física ou de segregação física entre insumos nacionais e importados para fins de controle dessa vinculação. Né? O que a legislação impõe é que sejam exportados os produtos industrializados suficientes para consumir a quantidade total de matéria-prima importada, e ele reforçando aqui que as commodities agrícolas são produtos fungíveis, as quais podem ser substituídas por outros produtos da mesma espécie, qualidade e quantidade, como ocorreu no caso aqui. E por fim, ressaltar
esse leading case, esse precedente do STJ, de 2009 já, há uma série de outras decisões sempre no mesmo sentido, no sentido de que não se exige identidade física e que admite-se a equivalência dos insumos quando sejam fungíveis, como é o caso das commodities agrícolas tratadas aqui. Então, diante de tudo isso, é que a recorrente pede aí provimento ao seu recurso especial. Obrigado. Doutor Rodrigo Mineiro com a palavra. No conhecimento, a matéria que foi dada seguimento é referente à obrigatoriedade da vinculação física entre os insumos importados e os produtos finais exportados sob o regime de drawback suspensão. Para comprovar o dissenso, foram colacionados com paradigmas acordos 3403003618 e 003146. Deixa eu ler a emenda. Drawback, suspensão, princípio da vinculação física, flexibilização, princípio da fungibilidade dos insumos. Tratando-se de insumos caracterizados como bem fungíveis e inexistindo prejuízo ao fisco e fraude por parte do contribuinte, aplica-se o princípio da razoabilidade, com base no artigo 2º da Lei 9784 e precedentes do STJ para fim de afastar a exigência de vinculação física. Drawback, suspensão, fungibilidade, na obrigatoriedade da manutenção de controle de estoque importado e do estoque nacional para comprovação do cumprimento do ato concessório, havendo fungibilidade entre o insumo nacional importado, sendo relevante a verificação entre o que foi exportado e a quantidade exportada. Foi importado e a quantidade exportada. O que resta reconhecido pela portaria conjunta Receita CSEX 1618 de 2 de setembro de 2014, que estabeleceu os critérios para a aplicação desse princípio, a viabilizar a substituição dos insumos por outros equivalentes ou idênticos, disposição contida no artigo 5º-A, parágrafo 1º, que exime os beneficiários de controle segregado de estoque, produzindo efeito retroativo a 28 de julho de 2010. Então, aqui a gente está vendo que esse primeiro paradigma apontou a questão, especialmente, do controle de estoque e tudo mais. Segundo paradigma, drawback, suspensão, princípio da vinculação física, flexibilização, princípio da fungibilidade dos insumos. Tratando-se de insumos caracterizados como bens fungíveis e inexistindo prejuízo ao fisco e fraude por parte, repete a mesma ementa, parte da ementa anterior. Conforme já destacado pelo despacho de admissibilidade do recurso especial, os arestos apontados como paradigmas foram reformados, respectivamente, pelos acórdãos, conforme... já não destacado, foram reformados, respectivamente, por 2 acordos aqui da turma. Entretanto, tendo em vista que a reforma só ocorreu em data posterior à interposição do recurso especial, não há impedimento ao seu aproveitamento. Mas destaco que os paradigmas foram reformados por esse colegiado. Quanto a tal ponto, constata-se que, enquanto o acordo recorrido manteve a exigência por considerar o cumprimento do princípio da vinculação física, é requisito essencial para o adimplemento do compromisso de exportação, assumido no ato concessório do regime de drawback suspensão, os paradigmas entenderam que não haveria que se falar em exigência da referida vinculação física. E aqui eu transcrevo mais uma vez a emenda do acórdão recorrido. 1. O cumprimento do princípio de vinculação física é requisito essencial para o adimplemento do compromisso de exportação, assumido no ato concessório do regime de drawback suspensão. E 2, a não comprovação de que parte dos insumos importados sob a égide do regime de drawback suspensão não foi aplicada na produção do produto acabado exportado. Caracteriza-se o inadimplemento parcial do referido regime e a consequente exigibilidade dos tributos suspensos acrescidos dos consecutados legais devidos. Entretanto, os paradigmas que apreciaram a questão da vinculação física não apreciaram o outro fundamento da decisão recorrida, a não exportação de parte dos insumos importados. Transcreva exerto do voto condutor do acordo recorrido com a reprodução das conclusões da diligência realizada. Nesse caso, teve uma diligência, um relatório de diligência e tudo mais, determinado pelo colegiado da COR. Aqui eu peço para o colegiado, tá, a descrição, eu reproduzo essa parte do acordo recorrido, eu peço para o colegiado lá na parte que está em amarelo, para não ficar repetindo.
Então, estou lá no item 2, lá embaixo na página 6. Encontra-se a diferença resultante da operação coluna B menos coluna C, cuja quantidade aqui, o relator do acordo recorrido reproduz a diligência efetuada, que a fiscalização fez uma análise lá do processo produtivo em diligência fiscal. Então, encontra-se a diferença resultante da operação coluna B menos coluna C, cuja quantidade de 443,43525 toneladas representa as amêndoas de quais se extraiu torta-pó e que produziu manteiga não exportada no montante de 164,84582 toneladas, informado na coluna F. Mesma coisa lá embaixo, já falando de outro ato concessório. As amêndoas das quais se extraiu manteiga e que produziu torta não exportada no montante de 94,8182. Mais para baixo. Cientificado o resultado da diligência por meio da petição tal, a recorrente limitou-se em reafirmar que estavam corretos os cálculos por ela feitos, visto que a proporção entre as quantidades de amêndoa de produtos finais refletia o quanto constava no laudo técnico que dera ensejo ao deferimento dos atos concessórios em questão. A explicação apresentada pela recorrente contradiz os dados apresentados na memória de cálculo por ela elaborada e entregues à fiscalização. Assim, na ausência de prova em contrário, adota-se integralmente o resultado da diligência. Logo, considera-se não aplicado nos produtos exportados as quantidades de amêndoas remanescentes informadas no anexo 6. Ou seja, esse foi um fundamento suficiente e independente utilizado na decisão recorrida. Agora, já minhas palavras. O caso em tela apresenta uma situação que foge à simples alegação de descumprimento da vinculação física. Trata-se de descumprimento do compromisso de exportação da totalidade dos itens importados, visto que comprovadamente parte das amêndoas importadas com o benefício de drawback foi destinada à fabricação de manteiga e torta não exportadas, configurando o inadimplemento parcial do regime de drawback, pela não exportação integral das mercadorias produzidas ao amparo do regime. O artigo 389 do Regulamento Aduaneiro determina que a integralidade dos insumos importados deverão ser exportados, inclusive os produtos resultantes do processo produtivo, aqui eu reproduzo o artigo 389 do RA. O artigo 390 do Regulamento Aduaneiro trata do inadimplemento e as providências a serem adotadas em caso de inadimplemento. Já o artigo 155 da Portaria CSEX 25/2008 trata da caracterização do inadimplemento. Transcrevo os dispositivos regulamentares. Percebe-se, portanto, que os paradigmas não trataram do segundo fundamento da decisão recorrida. Portanto, remanesceu no aresto recorrido fundamento inatacado, suficiente por si só para determinar o desprovimento do pedido. Evidência que atrai mutatis mutandis a regra escrita na súmula 283 do Supremo. Destarte, é inadmissível o recurso especial que não impugna fundamento do acordo recorrido apto, por si só manter a conclusão que chegou ao colegiado de origem, o que ocorreu no presente caso, aqui o transcimento do STJ. Na mesma linha, já decidiu este colegiado, no acordo 930301065, de relatoria do Dr. Luiz Eduardo, entre outros, e também a primeira turma da Câmara Superior, um acordo aqui do Antônio Carlos Guidoni Filho. Conclui-se dessa forma pela inexistência do dissídio suscitado, visto que os paradigmas apresentados não apreciaram o outro fundamento da decisão recorrida, a não exportação de parte dos itens importados. Em face das razões e fundamentos assim expostos, voto por não conhecer do recurso especial de divergência interposto por sujeito passivo, é como voto, presidente. Doutor Luiz Eduardo. Antes de passar o voto do doutor Luiz, eu vou fazer um questionamento aqui. Está não conhecendo aqui, cadê? Peraí. Você está não conhecendo porque você falou que não foi analisada. O acordo recorrido tinha dois fundamentos. Fala que... Oi? O acordo recorrido tinha dois fundamentos. Um é a tese da vinculação física. Eram três, né? Não, a parte que interessa aqui. Inclusive a ementa, ela tem número 1 e número 2. O 2 é a comprovação que foi feita, inclusive em diligência fiscal, que parte do insumo importado resultou num produto que não foi exportado.
Esse é um argumento independente do princípio da vinculação física. Ou seja, com a amêndoa gerava licor, gerava manteiga e torta, uma coisa assim. Uma parte desse produto não foi exportado. Então, esse foi um fundamento autônomo que necessariamente não significa princípio da vinculação física. E os acórdãos paradigmas não têm essa questão. E mesmo se tivesse, a situação fática seria diferente. É somente da vinculação física, em tese. Tá. Doutor Luiz Eduardo. Acompanho o relator. 2 fundamentos, só atacou um, é insuficiente. Aí perde o interesse recursal. Como voto, acompanho o relator. Doutora Tatiana. Com o relator, presidente. Doutor Valcir. Com o relator. Doutor Jorge. Com o Doutor relator. presidente, se eu puder fazer uma parte aqui, só um esclarecimento de fato, acho que vale a pena. Eu acompanho esse processo desde o começo, talvez pudesse contribuir. Esclarecimento de fato. Vamos lá. Esse caso, ele foi lavrado no começo, dizendo o seguinte: o fiscal intimou a empresa para apresentar o controle de vinculação física para fazer a fiscalização. A empresa disse: eu não tenho um controle de vinculação física. Então, a autuação foi de 100% dos tributos que estavam suspensos pelo ato concessório, porque a empresa não possuía controle de vinculação física, no entendimento do fiscal, e isso é um requisito a ser demonstrado pela empresa. Então, ele autuou 100%. A empresa apresentou recurso, apresentou sua impugnação, a DRJ manteve a autuação integralmente. E aí a empresa apresentou o recurso voluntário, falando que, olha, ela não tinha o dever de comprovar a vinculação física, todos esses argumentos que eu fiz na sustentação oral. E aí o CARF converteu o julgamento em diligência. Para quê? Para que o auditor fiscal da origem avaliasse se a empresa cumpriu ou não cumpriu na prática a vinculação física, considerando os controles sanitários que a empresa possuía, como é um produto alimentício, com base nos controles sanitários de vinculação de lote, você conseguiria saber qual foi o lote de amêndoas importadas ou adquiridas no mercado interno que foi efetivamente utilizada para fabricar o produto que foi exportado. E aí foi feito, então, a diligência, e nessa diligência o auditor fiscal concluiu, com concordância da empresa, que parte das amêndoas importadas tinham sido utilizadas na fabricação dos produtos exportados, e doutor, parte das amêndoas não. Estou tratando não. do conhecimento, por enquanto. Mas eu estou tratando dos fatos só, tá? Somente conhecimento. Então, mas na questão dos fatos. Isso que foi feito na diligência. O resultado da diligência é o seguinte: a empresa descumpriu a vinculação física. Uma parte dos insumos que ela importou, das amêndoas que ela importou, ela usou para produzir produtos que foram para o mercado interno. E uma parte ela exportou. Mas isso é conhecimento. Ela descumpriu a vinculação física. Portanto, o que o acórdão disse, ele foi: olha, primeiro, existe vinculação física, doutor, e segundo, a empresa descumpriu a vinculação física. Doutor, nós temos um processo de votação. Sim. E eu abri agradeço. O senhor está fazendo defesa do mérito novamente. Não estou fazendo defesa do mérito. Eu vou encerrar a votação. Voto com o relator. A questão aqui é puramente vinculação física. É só isso. A empresa descumpriu a vinculação física. É só isso. Doutor Marias, votou? Não votei. Tá, doutor, o senhor tem que deixar, nós temos que continuar a votação. É exceção da exceção, o regulamento não permite nenhum tipo de discussão em processo de votação. Não, perfeito. Tá abrindo a sessão para o senhor, mas o senhor está novamente discutindo o mérito. Doutor Valcir? Relator? Sim, já votei. Com o relator. Doutor Jorge? Com o relator, presidente. Eu tinha votado. Doutora Érica? Com o relator. Doutora Vanessa?
Presidente, eu até estava olhando aqui na despacho de admissibilidade anterior para verificar se havia sido aventado esse outro fundamento da não comprovação da quantidade de produtos exportados, né? Mas nem chegou a se levantar isso no próprio despacho de admissibilidade. E, pelo voto do Dr. Rodrigo, fica esclarecido que essa não comprovação por si só seria suficiente para descaracterizar o regime. Entendo a argumentação da contribuinte, do Dr. Vitor, que fez a sustentação oral, no sentido de que toda a discussão foi com relação ao princípio da vinculação física ou não, né? Mas, realmente, no acórdão recorrido, nós temos 2 fundamentos. Então, eu acompanho o relator. Eu também acompanho o relator, estão proclamando o resultado por não conhecido por unanimidade de votos. Obrigado, doutor Vitor. Boa tarde. Obrigado, presidente. Obrigado a todos. Tchau. Item 33 da pauta, doutora Tatiana. Recorrente ABB, interessado em fazenda. Patrícia, pode convocar o patrono, acho que é patrona. Ok, presidente, doutora para a Pamela. convocação. Patrona convocada, presidente. Obrigado. Olá, boa tarde, senhores conselheiros. Boa tarde, doutora Pamela. A senhora consegue nos ouvir? Sim, consigo. Então, nós vamos votar agora o item 33 da pauta. Recorrente ABB Power, interessado em fazenda. Com a palavra a relatora doutora Tatiana, para fazer a leitura do relatório. Obrigada, presidente. Trata-se de recurso especial interposto pelo sujeito passivo contra acórdão 3402007081, da segunda turma ordinária da quarta Câmara, que por unanimidade de votos negou o provimento do recurso voluntário, consignando a seguinte ementa. Aí fala do prazo decadencial, né? Drawback, contagem do prazo, está na súmula CARF 156. E drawback, suspensão, vinculação física, que é a questão da fungibilidade, que é uma matéria que todos já conhecemos, tá? Insatisfeito, o sujeito passivo interpôs recurso especial contra o referido acórdão, suscitando divergência em relação às seguintes matérias: nulidade do acórdão, aplicabilidade do princípio da vinculação física como requisito para adimplemento do regime de drawback e suspensão, inexigibilidade de apresentação do livro controle de produção e estoque para comprovar o adimplemento do regime de drawback e suspensão. Para tanto, trouxe, entre outros, quanto a nulidade do acórdão recorrido por vício de fundamentação e cerceamento de direito de defesa, que ela apresenta robustas argumentações, demonstrando a comprovação do cumprimento do regime especial de drawback e suspensão. O colegiado ACOD deixou de se pronunciar sobre os relatórios de comprovação parcial de drawback, relatórios de comprovação de drawback, declarações de importação, conta a inaplicabilidade do princípio da vinculação física como requisito para efeito de adimplemento, que o cumprimento do compromisso de exportação não está condicionado à comprovação da vinculação física de um determinado insumo importado ao produto a ser exportado, e quanto à inexigibilidade de apresentação do livre controle de produção de estoque para comprovação do adimplemento do regime de drawback, que não se vislumbra nem no regulamento aduaneiro vigente à época dos fatos, nem no atual regulamento aduaneiro, quaisquer dispositivos que vinculem as condições de cumprimento do regime de drawback. Foi dado, em despacho, foi dado seguimento parcial ao recurso interposto pelo sujeito passivo somente quanto aos itens inaplicabilidade do princípio da vinculação física como requisito para o adimplemento do regime de drawback e suspensão, inexigibilidade da apresentação do livre controle de produção e estoque, para comprovar o adimplemento do regime de drawback e suspensão,
E agravo contra o despacho que ele não admitiu parte do recurso especial foi interposto pelo sujeito passivo, mas em despacho o agravo foi rejeitado, sendo confirmado o segmento parcial do recurso especial. Contra-razões foram apresentadas pela Fazenda, que trouxe, entre outros, que o recurso não deve ser conhecido, deve ser mantido decidido pelo colegiado ACOP por seus próprios fundamentos. É o relatório, presidente. Doutora Pamela, a senhora tem 15 minutos. Muito obrigada. Boa tarde, senhores conselheiros. Vou ser bem breve nas razões da sustentação oral, inclusive em razão do relatório muito completo apresentado pela senhora relatora. A recorrente ela é pessoa jurídica que atua, entre outras atividades, na importação de cantoneiras de aço laminado para industrialização e elaboração de tonéis. No desempenho de suas atividades, ela frui de regime de drawback suspensão, que foi concedido por ato concessório de 1997 para importação de 4.500 toneladas dessas cantoneiras. Nesse contexto, ela foi surpreendida pela lavratura do auto de infração aqui em discussão, para a cobrança de imposto de importação e imposto de IPI que deveriam ser recolhidos, já que a Fazenda entende que não houve o cumprimento dos requisitos do regime de drawback suspensão. Nesse sentido, os argumentos trazidos para a lavratura do auto de infração e que foram mantidos pelo CARF em decisão que negou provimento ao recurso voluntário são basicamente dois, sendo eles a questão de que inexistiria vinculação física no caso e, portanto, teria sido descumprido um requisito obrigatório para que seja fruída a suspensão prevista pelo regime de drawback, e que a recorrente não teria logrado êxito em comprovar a efetiva exportação das mercadorias industrializadas com os insumos importados sob o amparo da suspensão, porque ela não apresentou, no curso do processo, o seu livro de registro de produção e de estoque. Nesse contexto, a recorrente, após a decisão da quarta do CARF, no sentido de negar provimento ao recurso voluntário, interpôs o presente recurso especial, e tendo sido admitido esses dois itens para julgamento pela presente Câmara. Em relação à vinculação física, a recorrente gostaria de reiterar que não existe na legislação regente e aplicável à época dos fatos sobre drawback suspensão o requisito de que haja uma vinculação física entre os insumos que são importados ao amparo do regime de drawback suspensão e aquelas mercadorias que são exportadas mediante a industrialização com esses insumos. Inclusive, é importante lembrar que o Decreto-Lei 37 de 66, que é a regra matriz de drawback suspensão, prevê que essa suspensão vai ser regulamentada pelo regulamento aduaneiro. E no regulamento aduaneiro, tanto o atual quanto o vigente à época dos fatos, não há qualquer previsão expressa que determine a necessidade de cumprimento da vinculação física. Pelo contrário, inclusive tem que se considerar que com o advento da MP 497 de 2010, que culminou na Lei 2.350, que expressamente traz a aplicação do princípio de fungibilidade aos casos de drawback, fica claro que esse sempre foi um entendimento da legislação e que essa MP, e consequentemente a lei decorrente dela, tem um caráter meramente interpretativo, que simplesmente veio trazer de forma expressa ao ordenamento o que já vinha sendo aplicado. Tanto é assim que o próprio CARF já se manifestou nesse sentido, que é o documento número 5, que trazemos no recurso especial como paradigma, no sentido de que, como a vinculação física não é um requisito expresso para a fruição do drawback suspensão, ela não pode ser empregada como um requisito para afastar esse benefício que é concedido ao contribuinte. Então, e além disso, ainda que fosse considerado que a MP e, consequentemente, a Lei 12.350 não tem, seja, ainda que fosse interpretado que houve uma inovação no ordenamento jurídico por meio dessa MP, ainda assim seria necessário que houvesse uma aplicação retroativa ao caso da recorrente, porque essa MP se enquadra justamente no artigo 106, inciso 1, a linha B do CTN, que determina que haja aplicação retroativa quando há um auto de infração que foi lavrado em decorrência de uma suposta ação ou omissão que deixou de existir em virtude de lei posterior. Além
recorrente, mostrando a vinculação entre os insumos amparados pelo drawback e os produtos exportados, também não tem o condão de descaracterizar o cumprimento dos requisitos do regime de drawback, porque não há, novamente, nenhuma previsão na legislação que haja necessidade de ser apresentado esse. Pelo contrário, na época dos fatos, o que estava em vigência era o comunicado DSEX 21 de 97, que trazia uma listagem dos documentos que deveriam ser apresentados pelos contribuintes para comprovar o cumprimento do drawback, entre os quais os relatórios parciais de cumprimento de drawback finais, as DIs e as notas fiscais de exportação, conforme mencionado pela relatora, que foram devidamente apresentados pela recorrente no curso desse processo. Ou seja, se houvesse tido uma análise detida dos documentos que foram apresentados no curso do processo, teria se constatado que, de fato, houve uma comprovação de que todos os requisitos legais referentes ao drawback foram, de fato, adimplidos. Portanto, nesse contexto, a recorrente pleiteia que a decisão da Câmara Baixa do CARF seja revista, tendo em vista que se embasa numa interpretação restritiva da legislação, que, na verdade, vai, inclusive, além do que a legislação prevê, porque os dois requisitos que a embasaram sequer estão expressamente na área aduaneira. Estou à disposição para qualquer esclarecimento que se fizerem necessários e muito obrigada pela atenção. Obrigado, doutora. Com a palavra, relatora. Dependente da análise do recurso especial interposto pelo sujeito passivo, entendo que devo conhecê-lo, eis que atendidos os requisitos do artigo 67 do RICARF com alterações posteriores. Para melhor elucidar, é importante recordar quanto às matérias suscitadas, inaplicabilidade do princípio da vinculação física como requisito para adimplemento do regime de drawback e suspensão, o acordo recorrido traz que no regime de drawback e suspensão é condição geral para a regularidade do regime que os insumos importados com benefício fiscal sejam efetivamente empregados na industrialização dos produtos a serem exportados. O Acórdão 303-30-807, na ementa, traz o seguinte, que é o Acórdão Paradigma. As razões expostas no termo de verificação fiscal não autorizam a conclusão de não cumprimento dos compromissos de exportação assumidos. As evidências são de que tais compromissos foram cumpridos. Entendimento majoritário do terceiro conselho de contribuintes de que não é necessário cumprimento da vinculação física. Falhas formais na documentação comprobatória, a troca de código pelo da exportação não pode ter o condão de desconstituir o regime. No mero confronto entre os arestos, vê-se que proferiram entendimentos divergentes acerca da mesma discussão. Ademais, nos votos constam, nos itens que contemplam esse debate, argumentos frente às normas vigentes e interpretações, considerando até mesmo incentivo à exportação, sem se adentrar nas minúcias dos fatos considerados em cada caso concreto. Sendo assim, nessa parte, conheço nessa parte o recurso especial. Quanto à inexigibilidade de apresentação do livro Controle de Produção e Estoque para comprovar o adimplemento do regime de drawback e suspensão, o acordo recorrido traz ausência de comprovação por parte da empresa beneficiária da utilização de itens importados ao amparo do drawback e suspensão na industrialização dos itens exportados ou fornecidos, ao amparo do drawback mediante escrituração fiscal competente ou controles próprios que permitam a perfeita individualização dos itens vinculados ao regime não permitem aferir o pleno cumprimento das condições do regime e seu adimplemento. O ônus da prova é da empresa beneficiária. E o Acórdão 3403.003.054 traz que, adotando-se a premissa da possibilidade de cumprimento de drawback e suspensão com bens fungíveis, deixa de ser relevante o livre registro de controle de produção do estoque. Do confronto entre os arestos, é de se recordar que o aresto recorrido considerou que no regime de drawback e suspensão a condição para a regularidade do regime que os insumos importados sejam efetivamente empregados na industrialização dos produtos a serem exportados. Por isso, também entendeu ser essencial para a comprovação dos requisitos o livro de controle de produção e de estoque, enquanto no acordo indicado como paradigma adotou a tese da fungibilidade, ao trazer que, considerando bens importados fungíveis, considera um exagero uma exigência desproporcional não razoável, não prevista expressamente na legislação, que, conforme a própria decisão reconheceu, prevê apenas implicitamente que a recorrente seja obrigada a tal controle físico do bem importado vertido ao produto final.
Contudo, entendo que a divergência, como observada anteriormente, não se restringe apenas à vinculação física ou financeira do bem importado, mas também a inúmeros outros pontos levantados pela fiscalização. E aí, nesse ponto, vê-se que os fatos não são semelhantes, inclusive as provas acostadas nos autos, ora no acordo recorrido, nem havia laudo, como mencionado no acordo indicado como paradigma. E para que possa ser efetivamente feita análise de divergência, o resto indicado como paradigma deveria, a rigor, desconsiderar o registro do controle de produção do estoque, sem adotar a premissa da possibilidade de cumprimento de drawback e suspensão com bens fungíveis, tal como ocorreu no acordo recorrido. Desculpa, em relação à segunda matéria, eu entendo que não deva ser conhecido, tá? Só em relação à primeira matéria. Deixa eu só arrumar aqui no começo, entendo que devo conhecê-lo parcialmente, porque senão eu vou deixar passar, tá? Desculpa. Eis que... Tá. Aí nessa parte, eu vou deixar aqui riscado para eu arrumar aqui só o comecinho. Então, eu estou conhecendo parcialmente do recurso. Ventiladas tais considerações quanto à matéria conhecida, qual seja a discussão acerca da inaplicabilidade do princípio da vinculação física como requisito para o adimplemento do regime de drawback e suspensão, primeiramente, para fins de melhor clarificar, trago breves considerações a respeito de drawback. Bom, eu não vou ler aqui a respeito de drawback, porque a gente tem um professor aqui já que trata de drawback, que é o Rodrigo Mineiro, né? Então, eu vou passar vergonha aqui se eu começar a ler. Mas eu estou trazendo as 3 modalidades distintas do drawback, tá? Depois, em relação ao drawback suspensão, né? O dispositivo que trata do drawback suspensão. Aí, depois eu entro na questão do artigo 17 da Lei 11.77408, que é a conversão da MP 428 de 08, né? Que fala que podem ser substituídos quando se trata, né, de produtos da mesma espécie, podem ser substituídos por outros produtos nacionais da mesma espécie, qualidade ou quantidade, adquiridos no mercado interno sem suspensão do pagamento dos tributos incidentes. E, posteriormente, ocorreu amplitude da fruição do benefício com a aplicação da modalidade ao regime aduaneiro de isenção alíquota zero, com o advento da MP 497 e manutenção da redação do novo artigo 17 da 12.350 de 2010, conversão dessa MP 497 de 2010. Em síntese, com o advento da Lei 11.82708, passou-se a permitir que, para efeito de comprovação de implemento, né, drawback suspensão destinada à industrialização, a fungibilidade, né? E com as alterações trazidas pela MP 497, mantida pela Lei de Conversão 12.350, admitiu-se a permissão à sua aplicação ao regime aduaneiro de isenção, alíquota zero, quanto à possibilidade de suspensão dos produtos importados sujeitos ao benefício poderem ser substituídos por outros produtos nacionais de mesma qualidade, espécie e tudo mais, né? Mister também se trazer que o termo da mesma espécie, qualidade e quantidade aplica-se aos produtos fungíveis, conforme o artigo 85 do Código Civil. E aí, todo mundo já conhece meu entendimento, eu aplico o artigo 106 do CTE, né? E por conta também da portaria, né, que foi dada posteriormente, atestando esse entendimento. Aí, no final, desculpa, eu vou passar lá para o finalzinho, eu voto por dar provimento ao recurso especial interposto pelo sujeito passivo. E eu coloquei aqui, porque eu fiquei na dúvida, mas eu coloquei com retorno ao colegiado, a CO, para analisar sob esta ótica da questão da fungibilidade, né? Ou seja, independentemente da ausência do livro de controle de produção do estoque, os documentos apresentados pela recorrente. Porque, na verdade, quem vai pela fungibilidade, não importa esse livro, né? Porque vai pela questão da fungibilidade. E aí, quem não vai, é claro que considera que tem que ter o livro, tudo de controle. Então, eu fui por esse sentido, presidente. Obrigado, doutor Tatiana. Doutor Luiz Eduardo. Presidente, com todas as vênias, o que se encontra aqui eu acompanho no conhecimento, mas aqui o que se encontra em discussão é a necessidade ou não de vinculação física para fins de drawback. Nós temos matéria conhecida dessa turma,
e eu respeito muito o entendimento da doutora Tatiana, mas eu tenho voto no sentido de que, por conta de a lei ter determinado que a própria lei vai dar as condições de aplicabilidade disso no tempo, entendo que é só a partir de 2010, o que não é o caso dos autos. O caso dos autos fala de 97 e lançamento em 2003, portanto, muito longe de 2010. Alguém está com o microfone aberto. Portanto, muito longe de 2010, e dessa forma eu peço vênia para abrir a divergência, e que é normal na nossa turma, temos esses dois entendimentos aqui. É o meu voto, presidente. O doutor Rodrigo Mineiro tinha pedido a palavra, vou esperar o doutor Luiz acabar para dar a palavra para ele, mas já está na vez dele. Não sabia, o senhor me deu a palavra, eu fiz o meu voto. Então, presidente, eu gostaria de ouvir o nosso maior especialista e peço a autorização para eventualmente fazer um adendo ao meu voto depois de ouvir o nosso especialista. A questão é que eu fui o relator da decisão recorrida. Eu conheço esse processo a fundo, que inclusive ele foi lavrado na unidade que eu trabalhei, a Delegacia de Contagem, em Minas Gerais. Eu vou votar pelo não conhecimento, no mesmo sentido do processo julgado anteriormente, porque o fundamento da decisão que eu fui o relator era vinculação física e não comprovação do atendimento à regra da vinculação física. Se vocês pegarem a decisão recorrida no final da página 25 dela, esse caso, inclusive, foi objeto de diligência fiscal. Por que, doutora Tatiana? Eu entendo, assim como a senhora, pela aplicação da retroatividade benigna, diferente de diversos outros colegas. Mas tem que ter a comprovação que, efetivamente, aquele insumo ele era equivalente ou fungível. Então, a lógica da diligência era essa. Retorna-se à base para analisar se, efetivamente, esse caso tratava-se de um produto equivalente / fungível. O auditor fiscal responsável pela diligência analisou e concluiu que não foi possível atestar isso. E veja bem, não foi apenas por conta do livro modelo 3, que é obrigatório para a empresa, em caso, que é uma empresa industrial, né? Em todo momento, inclusive na ementa da decisão recorrida, eu falo ou controle similar que permita isso. Então, não é apenas a exigência do livro. Mas eu vou, se me permite, eu vou ler aqui trecho dessa minha decisão. Apesar das inúmeras oportunidades, a empresa beneficiária não conseguiu demonstrar a efetiva vinculação dos insumos importados com o benefício e as saídas para a produção dos itens, conforme compromissado, de forma analítica, individualizada por data e lançamento, como exige um procedimento de auditoria de produção. Trata-se da forma de se comprovar o atendimento à regra da vinculação física. Ou seja, o ponto que a doutora Tatiana trouxe, e assim foi tratado no recurso especial, que seriam 2, na verdade é um só. É a vinculação física e a comprovação da vinculação física. Nesse sentido, os paradigmas não vão nesse entendimento. Os paradigmas vão no entendimento, na tese da vinculação física. Aqui, especialmente porque eu entendi, eu posso falar qual que é a lógica da decisão, porque quem redigiu fui eu. Eu entendo que seria possível a retroação. Por isso que eu coloquei a diligência, e por isso que na minha decisão eu fundamentei também que não foi comprovada essa vinculação, não foi comprovada a utilização. Então, aqui eu tenho um elemento de prova forte, uma questão fática, que necessariamente não está presente nas decisões paradigmas. Por isso que aqui eu entendo pelo não conhecimento. São decisões diferentes com base em fundamentos distintos. Eu não decidi, o colegiado da 3402, veja, por unanimidade. E tanto é
que a Thaís e a Maísa, as conselheiras Thaís e Maísa, votaram pelas conclusões porque elas não concordavam com a questão da vinculação física. Mas elas acompanharam esse então, relator pelas conclusões por uma questão fática. Por isso que eu entendo que não há similaridade entre as decisões que estão sendo comparadas. E, nesse sentido, eu vou encaminhar pelo não conhecimento. São essas minhas considerações, presidente. Presidente, posso... Sim, relatora, palavra, e depois, caso o doutor Luiz queira complementar o voto. Não, Voto para ele. realmente, como veio duas matérias, né? Um que é a parte da documentação, que é o próprio livro, a ausência, né, de análise do livro, e o outro, a questão da tese em si. Eu conheci a questão da tese porque eu entendi o que o doutor Mineiro falou, mas realmente, assim, pelo que eu depreendi, pelo menos da leitura do voto do acórdão recorrido e do acórdão paradigma, eu entendi que era divergência em relação à tese. Em relação à comprovação com o livro que o contribuinte realmente não apresentou, eu entendi que era outra tese, né? Mas realmente o doutor Mineiro, se vocês forem ver o dispositivo do meu voto lá no final, quando eu falo para a turma, né, considerar sobre a ótica da fungibilidade, a ausência do livro de controle de produção do estoque, realmente um é meio consequência do outro, né? Então, assim, até para o final do dispositivo ficou um pouco complicado nesse sentido, mas, assim, eu estou conhecendo por conta da distinção das duas. Uma foi a tese e o outro foi a ausência, mas realmente parece que uma é consequência da outra, se vocês forem ver o meu resultado. Ok, doutora Tatiana está exatamente com o mesmo voto. O doutor Luiz Eduardo agora pode fazer alguma complementação. Doutor Luiz, o senhor está sem som. Estamos ouvindo. Perdão. É que eu sempre desligo para não fazer ruído, né? E esqueço, às vezes, de ligar quando estou prestando muita atenção no conteúdo da discussão, senhor presidente. Por força regimental, penso que nós precisamos votar em separado agora a preliminar de conhecimento, presidente. Só. Isso. Então, a doutora Tatiana está conhecendo em parte e o doutor Rodrigo Mineiro esclarece que essa parte que está conhecida já foi decidida pela retroatividade. O problema aqui foi comprovação. E comprovação é questão fática. Olha, pela maneira em que foi colocado o recurso, me pareceu serem duas matérias. Agora, seria irrelevante retornar para o colegiado ACO se o colegiado ACO já baixou em diligência para justamente ver se tem comprovação. Não é da vinculação. Agora eu entendi. A diligência não foi para comprovação da vinculação, foi para comprovação da fungibilidade. E dessa forma... Se me permite, doutor, as questões, a diligência foi antes, inclusive, da decisão de mérito, inclusive. Claro. E como o colegiado, posições diversas, os quesitos... Pediu tudo, inclusive isso, mas a fundamentação com base na diligência foi a falta de comprovação de exportação de item fungível para suprir a falta de vinculação física. Então, dessa forma, se nós votássemos esse mérito, nós estaríamos repetindo a decisão recorrida sem que tivesse havido recurso para tal. Em face dos esclarecimentos do doutor Rodrigo Mineiro, eu peço vênia à relatora e vou acompanhar a divergência por esses fundamentos. Desculpa, eu posso colocar um ponto aqui? Porque realmente, quando eu li o acórdão recorrido, eu fiquei na dúvida em relação à fungibilidade, né? Porque aqui, no acórdão recorrido, ele traz que o princípio da vinculação física com drawback de suspensão estava fixado na legislação, conforme assim demonstrado, até a questão foi objeto de alteração legislativa,
né, pela MP 497, passando a prever de forma expressa a equivalência, ou seja, a possibilidade de substituição dos insumos importados ou amparo do drawback suspensão por outros produtos nacionais ou importados. Interpreta-se, portanto, que até a edição da MP 497, a legislação fez clara opção pela vinculação física para o drawback suspensão e que a possibilidade de substituição dos itens importados por equivalência somente poderia ser aplicada após a edição de ato regulamentar do Poder Executivo. Pelo que eu entendi até do processo anterior, o doutor Rodrigo Mineiro, aí ele me corrige, ele aplica a retroatividade, mas a partir de 2010. Eu já aplico... Não, eu dou 106, 2... Desde o começo, desde 97 também. Desde quando... Porque aquilo parou de tratar a legislação posterior, deixou de tratar aquela situação como uma infração. É exatamente o voto da senhora, doutora Tatiana. Exatamente, por isso que eu falo que a gente não tem divergência com relação a isso. Só que a questão fática que atrapalhou nesse caso. Porque, doutor Rodrigo, aqui está escrito no voto que, aqui, ó, por isso que eu fiquei na dúvida, né? Interpreta-se, portanto, que até a edição da MP 497, que é de 2010, a legislação brasileira fez clara opção pela vinculação física para o drawback, suspensão, e que a possibilidade de suspensão dos itens importados por equivalência somente poderia ser aplicada após a edição, né, de ato regulamentar. Exatamente. Isso. Aí veio o ato regulamentar em 2014. E aí o senhor aplica, que a gente tá não a partir de 2010. Não, a gente retroage. Perfeito. Então, porque o dispositivo legal não era auto-aplicável. Ele dependia da regulamentação. E quando veio a regulamentação, eu, por força do 106 do CTN, eu faço a retroação dos fatos. Só que aqui, o problema... Bonzinho a senhora no voto, na conclusão do seu voto. Só que aqui, inclusive, o doutor Luiz Eduardo foi muito feliz, porque a conclusão... O meu voto alternativo do caso passado era esse, retornar para a unidade de origem para julgar e aferir a fungibilidade e equivalência dos itens. Só que essa situação já foi analisada de forma inconclusiva pelo auditor fiscal em procedimento de diligência. Esse foi o ponto, né, que tentou-se, e mais uma vez eu deixo claro, não foi exclusivamente por ausência do livro modelo 3, foi por ausência de qualquer outro documento, elemento de prova. Que lá eu falo, ou controle similar, não é a questão exclusivamente do livro. Então, a gente poderia, em tese, entender dessa forma, só que devolveria o processo e a situação fática a ser aplicada seria impossível, porque isso já foi feito. E o resultado foi negativo. Mas antes disso tudo, eu entendo que não há a coincidência das questões apreciadas no acórdão recorrido e no acórdão paradigma, porque o paradigma não analisou essa situação. Esse é o ponto, antes da gente entrar, inclusive, no mérito, na nossa coincidência de posições. Eu entendo que essa decisão analisou uma situação fática que a empresa não comprovou, e a outra não. É só essa situação. Então, doutor Rodrigo, deixa eu... Tatiana, é isso mesmo que o doutor Rodrigo falou. A gente... Não, é que eu acho que eu vou mudar meu voto, presidente, desculpa. Não sei, assim, que a gente vai votar o conhecimento antes. Perfeito, em relação ao conhecimento mesmo, por isso que eu estou perguntando para ver se eu mudo meu voto, presidente, desculpa. Pode, à vontade, estou falando isso que para a gente não entrar no mérito por enquanto. Não vou entrar no mérito não, desculpa, presidente. Porque eu estou vendo agora, porque assim, realmente, para mim tinha ficado que o doutor Rodrigo Mineiro, ele retroagia a partir de 2010, mas não é. É desde antes, porque já saiu um ato, né? Então, assim, e eu estava aplicando desde antes, então eu achava que realmente tinha divergência, mas não. Então, assim, com a explicação muito bem dada pelo doutor Rodrigo, eu vou mudar meu voto, tá? Vou reescrever essa parte da primeira matéria, porque, a meu ver, em relação à tese, já é convergente o entendimento, tá? Então, por ser convergente o entendimento, nesse sentido, eu não vou conhecer a primeira matéria. Em relação à segunda matéria, os fatos são dissemelhantes, né? Então, eu não conheço do recurso, tá, presidente? Eu vou mudar meu voto nesse sentido. Eu agradeço o esclarecimento do doutor Rodrigo. Agora eu acompanho a relatora e não mais a divergência.
E eu também Então, a doutora retifico o meu voto e acompanho a relatora. Então, a doutora Tatiana está votando pelo não conhecimento. Doutor Luiz, acompanha a relatora. Doutor Rodrigo, acompanha a relatora. Doutor Valcir, Acompanha a relatora. doutor Jorge, Pelo não conhecimento. doutora Érica, Depois desses esclarecimentos, doutor Rodrigo Mineiro, acompanho a relatora pelo não conhecimento. doutora Vanessa, Presidente, eu só fiquei com um pouco de dúvida se a doutora Tatiana puder esclarecer. Anteriormente, ela estava conhecendo só parte do recurso, né? Isso, Com só relação, parte. tá, com relação à fungibilidade e retirando a questão probatória. É isso? Isso. Tá. E aí, em Ok. relação à fungibilidade, assim, agora com o esclarecimento do Dr. Rodrigo Mineiro, porque eu pensei que ele fatiava, né, no meio, Sim. mas ele não fatia. Tá. Não fateia ou não fatia? Não fatia, né? Não separa. Não separa, não. Tatiana, Desculpa. Tatiana. Então, tá. Eu vou acompanhar, então, a relatora, presidente, pelo não conhecimento, até para o voto ficar coerente com o processo anterior, né? Que já que o doutor Rodrigo, que foi o relator do recorrido, esclareceu como foi o raciocínio do voto, a gente tem condições de ter uma análise melhor. Então, eu acompanho a relatora. Com os esclarecimentos do doutor Rodrigo Mineiro, também vou acompanhar a relatora pelo não conhecimento. O doutor Rodrigo Mineiro não ia poder fazer o voto vencedor, porque ele foi relator na instância anterior, ia sobrar para o Luiz, ou para o Jorge, ou para o Valcir. Ia depender do voto de cada um aqui. Brincadeiras à parte, proclamando o resultado não conhecido por unanimidade de votos. Obrigado, doutora Pamela. Desculpa, muito obrigada. Boa tarde. Boa tarde. Próximo item é 36, doutora Tatiana também. Se estiver em pauta. Item 36. Recorrente Transdata. Recorrida Fazenda. Responsabilidade. Patrícia, pode chamar o advogado. Ok, presidente. Doutor Lucas. Patrono convocado, presidente. Presidente, só para esclarecer uma questão com relação ao valor de alçada do caso do processo que eu tinha julgado, me parece que a parte foi cancelada já na decisão, acho que a parte do PIS e COFINS, então já tinha sido dado provimento de uma parte. Por isso que a matéria que subiu era menor. No processo. Então, o doutor Luiz não está sabendo muita coisa. Doutor Luiz, aqui tem um processo, depois a gente olha isso, o item 32. Você pode depois nos ajudar também em relação à alçada. Mas depois a gente olha isso. Item 36, recorrente Transdata Engenharia, interessado Fazenda, doutora Tatiana, relatora, doutora Tatiana faz a leitura do relatório, depois eu passo a palavra ao doutor Lucas. Ok, presidente. Desculpa. Trata-se de recurso especial interposto pelo sujeito passivo contra acórdão 3402007093, da segunda turma ordinária da quarta Câmara, que, pelo voto de qualidade, negou o provimento do recurso voluntário, consignando a seguinte ementa. Então, é aquele caso de roubo de mercadoria, caso fortuito interno, responsabilidade do transportador, tá? Que se entende que não há que se falar em caso fortuito ou força maior para efeito de exclusão da responsabilidade, tá?
O sujeito passivo interpôs recurso especial contra o referido acórdão, trazendo, entre outros, que no presente caso não existiu qualquer conduta por parte da recorrente prevista no regulamento aduaneiro, considerando que durante a prática do ato que resultaram os danos, surgiu fator excludente de qualquer responsabilidade. Aí ele traz a questão do caso fortuito ou fosse maior, né? Que acho que todo mundo já conhece. Então, vou pedir licença para passar, né? Em despacho, as folhas 365 a 375 foi dado seguimento parcial ao recurso especial interposto pelo sujeito passivo, somente para a matéria exclusão da responsabilidade, né? Nesse caso, de roubo à mão armada. Contrarrazões foram apresentadas pelo Fazenda Nacional, trazendo, entre outros, que existem inúmeras formas disponíveis aos transportadores para que se evitem os roubos de cargas. A empresa não se revestiu das cautelas e precauções a que estava obrigada, não podendo, nesse caso, alegar que o fato ocorrido era imprevisível, inevitável, configurando a exclusão da responsabilidade, né? Então, esse é o relatório, presidente. Doutor Lucas tem 15 minutos. Boa tarde a todos. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, estamos ouvindo. Senhores conselheiros, muito boa tarde a todos. Não vou tomar muito tempo, é uma matéria que a gente já viu sendo apreciada muitas vezes, inclusive no judiciário, né? Tem muita discussão sobre isso. Eu queria chamar a atenção apenas um ponto, tá? Esse caso, de fato, como bem relatou a doutora Tatiana, é um roubo de carga lá havido há muito tempo, né? Lá em 2014, caso bem antigo. Ele se arrastou aí durante todos esses anos, e a controvérsia em questão é realmente a aplicação ou não do artigo 595 do decreto do regulamento aduaneiro da época, né? O 4543, 2002. Conforme bem visto, né, pelo voto divergente, né, no recurso voluntário, os embargos de divergência, né, dentro do RESP no STJ 172.027 trouxe a nova interpretação que deverá ser observada nesses casos, né, que se fala que o roubo de cargas, né, para serviço de transporte de carga, embora ele seja realmente previsível, ele em muitas situações ele se torna inevitável, né? Então, assim, de fato, se não tivesse sido observado nenhum tipo de cautela nesse caso, de mais de 200 volumes, se não me engano, 261 volumes da época, só um caminhão foi roubado. Então, assim, é uma coisa que realmente aconteceu, fugiu do controle, embora tenha havido, na época, comboio, enfim, é uma mercadoria com vários itens, vários volumes de mercadoria, apenas um desse caminhão que ele realmente foi extraviado totalmente por um roubo que fugiu do controle da transportadora. Então, assim, nesse caso, a gente entende, né, que se reveste todos os critérios para o afastamento da responsabilidade, e o voto divergente lá do recurso voluntário traz bem detalhado esse ponto. Outro ponto que a gente queria trazer é a questão do recurso voluntário ter sido decidido em favor da Fazenda no voto de qualidade, né? Então, eu queria que isso fosse levado em consideração também, sabendo que desde o ano passado, né, a gente teve lá a inclusão do artigo 19E da 10.522, que fala que essas demandas aí, que a solução foi pelo voto de qualidade, deveria ser observada em favor do contribuinte, né? Outro ponto semelhante, que eu também queria chamar a atenção, é que em matéria bem parecida, a gente tem o despacho 344 da PGFN, de novembro de 2020, que recomenda a não apresentação de recursos em casos semelhantes, né, em que se há o roubo de carga para fim de incidência do IPI. Então, assim, eu queria que esses pontos fossem levados em consideração. Não vou me estender muito, acredito que a matéria realmente já tenha sido discutida pelos senhores, e estou aqui à disposição para tirar qualquer dúvida ou fazer qualquer esclarecimento. Muito obrigado a todos. Obrigado, doutor. Palavra relatora. Desculpa, presidente. Dependendo-se da análise do recurso especial interposto pelo sujeito passivo, eu entendo que devo conhecê-lo, eis que atendidos os requisitos do artigo 67 do RICARF. Em relação a esse ponto, eu trago o artigo 595 do Regulamento Aduaneiro, né, que trata desse ponto. E o artigo 660, 664 do Decreto 675909 também, que já é de conhecimento de todos, né?
E trago que é notória a existência de roubo de carga no país, sendo previsível e inevitável o roubo, né? E aí lembrar que todo registro de declaração, boletim de ocorrência é assinado pelo declarante, que se responsabiliza pela veracidade do seu conteúdo, né? E aí eu trago que lá eu trabalho a questão do caso fortuito, né? Que todo mundo já conhece, com algumas doutrinas, não vou citar muito aqui. Sendo assim, eu entendo pela exclusão, né, da responsabilidade da transportadora pela falta de mercadoria sob regime de trânsito aduaneiro em decorrência do roubo, por se caracterizar como caso fortuito ou força maior, mas desde que os elementos trazidos aos autos do processo sejam suficientes para se demonstrar que o caso em questão confere com a hipótese excludente da responsabilidade, né? No caso vertente, houve comunicação do furto para a delegacia policial e também para a alfândega do Rio de Janeiro, né? Houve várias comunicações feitas pelo sujeito passivo, né? Então, eu transcrevo aqui a comunicação de ocorrência durante o trânsito aduaneiro, né? Que foi feito pela Transdata Transportes Limitada, e aqui ela traz até que, após rastreados todas as vias urbanas e rodovias pertinentes à rota do trânsito, decidiu se prefeiturar comunicados de desaparecimento do veículo, da carga, uma vez esgotadas as possibilidades de encontro da unidade desaparecida, né? Após rastreados todas as vias urbanas e rodovias pertinentes, decidiu-se por efetuar um comunicado de desaparecimento do veículo. A comunicação foi efetuada na delegacia especializada, né, em investigação de roubos e furtos de cargas, localizada na cidade do Rio de Janeiro. O veículo transportava 14 volumes, pesando bruto 39 mil quilos, aí com valor declarado de R$85 mil, ambos obtidos por cálculo proporcional, né? E frise também, e aí tem a questão do boletim de ocorrência, que também foi feito, né? E assim, tem 3 comunicações, né? Se eu não me engano, também feito pela empresa, a delegacia, e frise que o STJ já participou essa discussão, tanto que em julgamento do recurso especial 927148 de São Paulo, asseverou não ser razoável exigir que os prestadores de serviço de transporte de cargas alcancem absoluta segurança contra roubos, uma vez que segurança pública é dever do Estado, né? Eu tenho um colega que também é delegado e realmente ele sempre comenta que, assim, roubos de cargas é direto, ainda mais nessa pandemia, tá pior ainda, né? Então, em vista de todo o exposto, eu voto por dar provimento ao recurso especial interposto pelo sujeito passivo. Então, esse é o meu voto, presidente. Obrigado, doutora Tatiana. Palavra, doutor Luiz. Presidente, matéria conhecida, né? Eu, na origem, sou carioca. Então, eu entendo que quanto mais inevitável, menos imprevisível é. É um trade-off. Né? O que é imprevisível pode ser evitável. O que é inevitável, a gente sabe que vai acontecer. Então, o meu entendimento, com todas as vênias, a relatora, é de que precisa das 2 características de imprevisibilidade e inevitabilidade, o que não é o caso, e, portanto, eu já tenho voto nesse sentido, mantenho meu entendimento. Uma questão importante, senhor presidente, eu pergunto, o patrono fez uma referência aos tribunais superiores, me parece que não tem decisão transitada em julgado que vincule esse CARF em sentido contrário. É apenas uma questão de entendimento que eu posso adotar como convencimento. Então... É precedente somente. E um precedente, não é uma norma, não é uma decisão vinculante. Portanto, eu peço vênia para ter o entendimento de maneira diferente e, portanto, abro a divergência, senhor presidente. É como voto. Posso fazer só um adendo, presidente, por favor? Sim, esse foi o esclarecimento de fato. Tá. É só essa questão do julgamento, de fato, a sede que aconteceu esse julgamento no STJ foi justamente em embargos de divergência. Então, muito provavelmente, se essa questão chega no judiciário, para fim de uniformização da jurisprudência, muito provavelmente esse entendimento vai ser o que vai valer. E não o anterior que havia desde 2010, entendeu? Esse é o ponto. Mas é somente, eu respeito a opinião do doutor Luiz. Assim, muito obrigado. Obrigado.
Doutor Rodrigo Mineiro. Acompanha a divergência, presidente. Doutor Valcir. Posição que eu adoto com a divergência. Doutor Jorge. Também já tenho vários votos nesse sentido, presidente, no sentido da divergência. Doutora Érica. Eu tenho voto no sentido da conselheira doutora Tatiana, então eu voto com a conselheira, com a relatora. Doutora Vanessa. Eu voto com a relatora, presidente. Acho que é uma excludente, sim, o roubo de carga, né? Então, adotando a posição da doutora Tatiana e o que vem sendo decidido no STJ também, eu dou provimento ao recurso especial do sujeito passivo. Na linha da nossa jurisprudência, dos meus votos, voto com a divergência também. Então, o resultado fica o seguinte. Por maioria de votos, negou-se o provimento ao recurso especial interposto pelo sujeito passivo. Vencidas as conselheiras Tatiana, Érica e Vanessa. Voto vencedor, doutor Rodrigo Mineiro. Obrigado, doutor Lucas. Boa tarde. Obrigado a todos. Boa tarde. Até logo. Item 40, doutor Valcir. Patrícia, pode chamar o patrono do item 40. Patrona, doutora Luísa Cabral. Ok, presidente, fará a convocação. É a última sustentação oral, né? É a última, então, o item 42 saiu de pauta, né? Que é da sua relatoria, doutor Rodrigo. Do 41. Saiu de pauta. Doutor Ricardo Mariz. Nossa, o AB dele é tigre, né? 15 mil o AB do doutor Ricardo Mariz. Patrono convocado, presidente. São Paulo já está em 400 e tantos mil. Confirma, doutora Tatiana. Em São Paulo, o AB está por volta de 480 mil já, né? Número de OAB. Acho que sim. Acho que sim. Estou olhando aqui do doutor Ricardo Mariz, 15 mil. Nossa. Bem Verdade. antiga. É bem antiga. Seria a próxima sustentação oral. Vou verificar a mensagem no chat. Tem um bom nome, ótimo nome no meio jurídico. Doutor Ricardo Mariz, muito respeitado. A senhora me ouve? Ele é um gentleman também, então. Além de ser muito inteligente, né? Doutora Luísa Cabral, a senhora me ouve? Doutora Luísa Ele é presidente daquele IBDT, não é, Tatiana? Ricardo Mariz? Ele é o presidente do IBDT. Tanto que a gente estava organizando, na verdade, um curso de mercado financeiro de capitais e ele que abriu o curso também. Foi bem legal. Ah, não, esse aí eu participei disso aí, não foi? Ah, não foi esse, não. Não, acho que foi outro, Eu participei da abertura de um curso que Foi ele de foi aduaneiro, fez a abertura presidente. também. Isso, foi do aduaneiro no ano passado, né? Você e a Vanessa. E foi Isso, pelo esse agora Leonardo foi? Branco. Esse agora foi o quê? Esse o mercado de curso capitais. é mercado financeiro de capitais. A gente chamou o pessoal da Receita também, o subsecretário, né, para também fazer a abertura. Foi bem legal. Vi que a senhora foi professora nesse curso. Também. Além de Já coordenadora. Já acabou o curso? Não, o curso ainda está. Hoje, inclusive, à noite, vai ser dado o curso também, porque tem outros produtos, tem muitos produtos, né? Tem fundos de investimento, tem BDR. BDR é um produto novo e assim, até o pessoal da Receita, né, quer saber como que se tributa, né? O BDR para investidor residente, não residente, então tem bastante coisa. Hoje em dia a gente não consegue acompanhar as informações mais. Impossível. É verdade, tem muita coisa, e muitos produtos, né? Criptomoedas, um monte de coisa. Parece que a doutora Luísa entrou.
Sim, boa tarde. Me escutam? A gente está escutando, só não estamos vendo. A senhora tem que habilitar a câmera. Eu já habilitei, eu não sei se ela está com alguma demora. Agora vai funcionar. Pronto. Pronto. Então vamos votar agora o item o 40, deixa eu ver aqui. Item 40 da pauta. Dr. Valci, relator recorrente. Fazenda Nacional interessado com prévio. A palavra ao relator. Trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda Nacional em 7 de agosto de 2015, em face do Acórdão 1201-00671 de 2012, proferido pela primeira turma ordinária da segunda Câmara da primeira sessão do julgamento do CARF. SSLL, e a questão aqui é a decadência. A turma deliberou no sentido de acolher a decadência para o período base de 1997, e no mérito em negar provimento ao recurso. Verifica-se que a Fazenda Nacional opôs embargos de declaração. Esses foram rejeitados pelo despacho do exame de admissibilidade de embargos declaratórios, 29 de julho de 2015. Aqui eu fiz uma correção, estava a terceira sessão, é a primeira sessão. Por meio de despacho do exame de admissibilidade de recurso especial, o presidente da segunda Câmara da primeira sessão do CARF deu seguimento ao recurso interposto pela Fazenda Nacional, se não me falha a memória, o ex-conselheiro professor Marcos Valadão. O contribuinte apresentou contra-razões e quer o não provimento do recurso interposto pela Fazenda Nacional, de modo que seja mantida a decadência do ano de 97, reconhecida anteriormente pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Salienta-se também que o contribuinte interpôs recurso especial, este não foi admitido. Foi apresentado agravo, o agravo foi rejeitado. Além disto, o contribuinte apresentou, depois da rejeição dos agravos, embaixo de declaração, em despacho e requerimento, em 2017, proferido pelo presidente da Câmara Superior de Recursos Fiscais, negou-se conhecimento à petição denominada embaixo de declaração e indeferiu-se o pedido de retificação do despacho de exame do agravo por não restar demonstrado o lapso manifesto ou inexatidão material acessionada. Esse é o relatório, senhor presidente. Desculpa, eu estava com o microfone desligado. Doutora Luísa tem 15 minutos. Obrigada. Bem, como já colocado, primeiramente, boa tarde, senhores conselheiros e demais presentes. Mas, como bem já colocado, na origem é uma cobrança de CSLL, originalmente dos anos calendários de 1997 a 2001. E o recurso especial da Fazenda foi interposto em face do acórdão que deu parcial provimento ao recurso voluntário da Comprev para declarar a decadência parcial, tão somente para o período base de 1997. Após isso, a Comprev, inclusive quitou as demais competências por meio do PERT, isso foi uma das últimas petições do processo, e fez, então, uma adesão parcial, mantendo a discussão em relação à decadência para o período de 1997. E a Fazenda, então, interpôs esse recurso especial, na verdade, com uma tentativa de confundir este egrégio conselho em relação ao termo inicial da contagem do prazo decadencial. A decadência foi reconhecida pelo Conselho com base no artigo 173, inciso 1 do Código Tributário Nacional, que fala que o direito da Fazenda de constituir o crédito tributário extinguirá após 5 anos contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. Pois bem, o STJ, como a gente bem colocou nas nossas contrarrazões,
já pacificou o entendimento em relação à interpretação no que se refere ao inciso 1 desse artigo 173. Especificamente em relação à parte, abre aspas, primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, fecha aspas. Então, o STJ entendeu que essa frase corresponde ao primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato imponível, ainda que seja um tributo sujeito ao lançamento por homologação, o que é justamente o caso da CSLL cobrada nesse caso. Então, o STJ já pacificou, inclusive por recurso repetitivo, que essa frase, primeiro dia do exercício seguinte, aquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, corresponde ao primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato imponível. Isso em sede de recurso repetitivo. Perfeito. Voltando para esse caso, o fato gerador, então, em discussão, ocorreu no ano de 1997. E, de acordo com o artigo 173, inciso 1, o primeiro dia... Desculpa. O fato gerador ocorreu em 1997, considerando que o contribuinte apenas tomou ciência do lançamento em 19 de dezembro de 2003, ou seja, após 5 anos do exercício seguinte em que o lançamento poderia ter sido efetuado, porque ele poderia ter sido efetuado a partir de 1º de janeiro de 1998, está evidenciada a decadência nos moldes do artigo 173 do CTN, como bem reconhecido pelo Conselho. O que a Fazenda pretende é confundir. Ela pretende que a questão seja reconhecida da seguinte forma, que o prazo decadencial tenha início apenas em 1999, uma vez que o fato gerador teria sido fixado em dezembro de 1997, considerando que o lançamento só poderia ter ocorrido em 1998. Então, só após esse ano, em janeiro de 1999, o prazo teria iniciado. Só que esse entendimento, como já colocado, fere o que já é pacificado pelo STJ, inclusive fere o entendimento do CARF em diversas outras ocasiões, inclusive como é o caso aqui em discussão. Então, é mais ou menos isso, a questão é simples, a controvérsia está vinculada ao termo inicial do prazo decadencial e, como bem colocado, o CARF seguiu justamente o entendimento do STJ em sede de recurso repetitivo. Então, nós pugnamos para que esse entendimento seja mantido, inclusive ressaltando aqui o artigo 62 do regimento do CARF, que vincula as decisões administrativas ao entendimento dos tribunais superiores em caráter de recursos repetitivos ou sob repercussão geral. Então, acho que são essas as razões. Obrigada. Com a palavra, o relator, doutor Valcir. Obrigado, doutora Luísa. O recurso especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo e atende aos demais requisitos legais de admissibilidade. No acordo recorrido, entendeu-se que a contagem do prazo decadencial prevista no 173, inciso 1º do CTN, inicia-se o primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato gerador, acolhendo-se assim a decadência do ano calendário de 97. Na ementa, verifica-se esse entendimento. Sustenta a Fazenda Nacional em seu recurso que a contagem do prazo decadencial, com base no mesmo dispositivo legal, inicia-se a partir do primeiro dia do exercício seguinte ao que o lançamento poderia ter sido efetuado dessa forma. Eu cito aqui um trecho. Na análise dos autos, com a devida vênia ao entendimento exposto à época no acordo recorrido, assiste a razão à Fazenda Nacional. A contagem do prazo, de acordo com o artigo 173, inciso 1º do CTN, inicia-se a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, afastando-se assim a decadência do ano calendário de 97.
na versão que está disponível na pasta T, erroneamente, acho que eu escrevi 2007. Daí eu já fiz a correção. Daí eu cito o 173 e cito aqui o acordo 9303-004-913 e cito também o 9303-010-161, o entendimento em que se inicia o prazo no primeiro dia do exercício seguinte é aquele em que o tributo poderia ter sido lançado. Do exposto, vota-se por conhecer do recurso especial interposto pela Fazenda Nacional e no mérito em dar-lhe provimento. Doutor Luiz. Presidente, essa matéria é conhecida. Há 10 anos nós discutíamos isso e chamávamos já, quando a tese foi sedimentada, de carinhosamente de ineludivelmente, porque era a palavra que constava do terceiro parágrafo da ementa do acórdão 937, deixa eu me lembrar o número do acórdão aqui, 973733 Santa Catarina, do excelentíssimo ministro Luiz Fux. O que acontece? Nós estamos aprendendo a aplicar a common law no nosso direito, que é tipicamente civil law. E o que aconteceu aqui é que nesse acórdão, que trata de um caso específico, estávamos tratando de contribuição previdenciária, cujo fato gerador é mensal. Não tendo fato gerador em dezembro, é claro que o primeiro dia do exercício subsequente, aquele em que pudesse ser feito o lançamento, é o primeiro dia do exercício seguinte ao fato gerador. Ou seja, ineludivelmente, nesse caso, é o primeiro dia do exercício seguinte. Porém, no mês de dezembro, não é isso que acontece, porque aplicando-se a lei, você só pode lançar no primeiro dia do exercício subsequente e o prazo decadencial vai começar um ano depois. Ou seja, você tem que pegar a ratio decidendi para aplicar e não a razão de decidir o caso concreto. A especificidade do caso concreto não pode fazer jurisprudência para outros casos diferentes. Acompanho totalmente o relator. É como voto. Doutora Tatiana. Bom, foi muito bem colocado pelo relator que realmente não houve pagamento, né, doutor Valcer? Perfeito. Então, nesse sentido, pelo que eu estou vendo também, não houve a questão da DCTF, né, se tinha sido ou não declarado, então eu acompanho o relator. Doutor Rodrigo Mineiro. Acompanho o relator, presidente. Doutor Jorge. Com o relator, presidente. Doutora Vanessa. Doutora Érica. Com o relator, presidente. Doutora Vanessa. Acompanho o relator, presidente, pela ausência de pagamento e de declaração com efeito de confissão de dívida, né, que é o entendimento. Esse é um daqueles casos, realmente, que discutir somente a parte jurídica, até então. Era homologação 150, não era homologação 73. Aí vem o Supremo e coloca uma questão fática. Pagamento. Colocou uma questão fática no meio. Ninguém pensava nisso. Então o contribuinte não anexava, não comprovava, não falava nisso. Inclusive, esse é um dos casos que eu aceitaria uma prova anexada até em recurso especial. Até em recurso especial eu aceitaria essa prova aí, porque foi uma prova que o STF decidiu depois. Mas realmente, nesse caso, como a questão ficou só na base jurídica, né, doutor Valci, ninguém alegou se existe ou não pagamento da CTF, e não cabe a gente ficar procurando também. Se a gente achar nos autos, obviamente, a gente fala, mas se os autos tiverem 30 mil páginas, a gente vai procurar de página em página para procurar DCTF o pagamento. Quem tem que alegar é a parte. E ela não é que ela era impedida, ela não tinha interesse em fazer isso no passado. Situação realmente difícil.
mas, para continuar com a nossa jurisprudência, que está correta, eu acompanho o relator. Então, por unanimidade de votos, deu provimento ao recurso especial da Fazenda. Obrigada. Obrigada, doutora. Obrigado. Presidente, Sim? desculpa eu atrapalhar aí a gravação, eu preciso parar a gravação. Um minuto, por favor, para conversar com o senhor. Mas não tem ninguém aí para continuar, não? Exatamente sobre isso, porque os 3 apoios que já estão alocados em outra sessão. Então, eu preciso parar e o senhor continuar. Tá, então encerra a gravação, então, que a gente vai.